Fala, torcedor! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais esse vídeo de Cartola, onde nós vamos aí mitar na rodada novamente. Nós que estamos em busca de recuperação da última rodada, né? Fizemos apenas 60 e alguns pontinhos, não é a nossa trajetória aqui, é uma rodada diferente, mas agora vamos em busca da recuperação do Campeonato Brasileiro do Cartola. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Nós temos aqui alguns jogos interessantes, bem disputados, né? Como São Paulo e Botafogo, Inter e Fortaleza, Fluminense e Atlético e América Mineiro, Cuiabá contra o Palmeiras. Tem também ainda no sábado o Cruzeiro contra o Corinthians, o Vasco contra o Atlético Mineiro, Santos e Grêmio, Coritiba e Flamengo. E aí na segunda fecha a rodada com Bahia e Red Bull, Bragantino e Goiás e Atlético Paranaense. Beleza? Então vamos lá, vamos escalar de acordo com as nossas possibilidades. Como você está vendo aqui, eu tenho 153 cartoletas, só movimentar um pouquinho, 153 cartoletas, e é isso que nós temos para poder fazer uma escalação, é um valor legal de patrimônio. Beleza? Então vamos lá. No gol, eu separei 3 opções aqui pra gente. Uma delas é o Fábio, que já vai ser o meu goleiro, porque são 12 cartoletas e se você não tiver problema de orçamento, aí vá no Fábio, que talvez seja a melhor opção. Dá para escalar também o Rafael Cabral, que é uma opção boa de um goleiro que pontua bem, contra um Corinthians que não sei qual vai ser do Corinthians no Campeonato Brasileiro agora. Claro, a briga é para não ficar na zona perigosa, mas o Cruzeiro também, né? E dentro de casa o Cruzeiro aí geralmente se impõe. E o outro goleiro que eu sugiro para você aí é o Sérgio Rocher do Inter, que está aqui. É um goleiro um pouco mais seguro para essa rodada, joga em casa, o Inter precisando vencer contra o Fortaleza, mais ou menos numa posição, numa zona parecida da tabela. O Inter que tem alguns questionamentos no time, mas o Rocher não. O Rocher é um goleiro que chegou e resolveu a questão do gol, apesar de o Inter ter o John, que vinha bem, né? Mas o Rocher chegou, assumiu, tem tudo para se tornar um ídolo do Inter e pode ser muito bom também para o Cartola, custando apenas 7 cartoletas, beleza? Então, esse vai ser o nosso goleiro, sendo que tem a opção do Rocher, por exemplo. Vamos aí para as laterais. Nas laterais eu vou colocar o Marlon, não tem por que não colocar o Marlon nessa rodada, a não ser que eu tenha problema de orçamento. Ele é o jogador que vai bem tanto dentro quanto fora de casa, pontua bem, faz boas pontuações, desvalorizou um pouco na última rodada, ou seja, ainda dá para ganhar umas cartoletas com ele, mas tem mais outras 2 ou 3 opções aí que a gente pode falar de jogadores que custam um pouco menos, tá? Eu não vou escalar esse jogador aqui que eu vou comentar com vocês, mas é uma opção boa também para quem tem menos cartoleta, tá? Que é o Nathan Mendes, tá? Nathan Mendes é um jogador aí do São Paulo, né? Como você tá vendo aí, tem uma pontuação legal, tem uma média legal nas participações dele, vem de uma pontuação menor do que a média, ou seja, ele pode valorizar também, e joga contra um Botafogo, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo e quem sabe até tentar parar o Botafogo, porque o São Paulo é um time aí que está em crescimento franco, aí, finalista da Copa do Brasil. Então Nathan Mendes é uma opção, a opção barata, né, para essa opção aí, para essa posição. Como eu tenho como gastar um pouquinho mais, eu fui no Marlon, tá? E eu vou no mesmo jogo, tá? Eu vou arriscar um pouquinho e vou ir no Diplácito, que é um jogador que custa mais, custa o dobro da outra opção que eu passei para você do São Paulo, só que ele é o tipo de jogador que vai bem dentro e fora de casa também, assim como o Marlon, tá? Então essa é uma opção aí que eu faria tranquilamente, tá? Seria o Diplácito então. Beleza, gente? Na lateral eu ainda tenho uma última opção aí para passar para vocês, que é o Mike do Palmeiras aqui, que é um jogador que vem pontuando bem também dentro e fora de casa. É interessante aí que o Cuiabá ele vem fazendo uma boa campanha no campeonato, mas não necessariamente ele vai vencer o Palmeiras, né? E o Palmeiras fora de casa joga da mesma forma, muito parecido, privilegiando a força, a intensidade, e o Mike nesse aspecto aí é um jogador aí que casa muito bem com o esquema do Palmeiras, então o Mike por 9 cartoletas também é aquela opção que não vai ser tão escalada porque joga fora de casa, mas é uma excelente opção também. Beleza? Agora a gente vai para a zaga. Na zaga eu vou colocar também o Nino,
que é do Fluminense, goleiro e zagueiro do Fluminense, sendo que eu costumo botar no máximo 2 jogadores do mesmo time. E eu vou colocar também aqui, tem uma outra opção que eu quero passar para vocês, que mais algumas opções, tá? Dá para você pensar também em colocar o Joaquim, que é o zagueiro do Santos. Não sei se o Grêmio vai voltar a fazer gols. O Grêmio tá numa seca de gols ultimamente, então tem feito poucos. Então o Grêmio tem sofrido muito para marcar gols. E é um jogo vital para o Santos. O Santos tem que começar a ganhar. E o Joaquim é um bom zagueiro para Cartola, tá? Entendam o que eu tô dizendo. Então fica uma boa opção aí por 7 cartoletas, quase 8 cartoletas. Beleza? Mas a opção que eu vou fazer aqui é do Igor Gomes, do Inter, que vai jogar contra o Fortaleza. Acredito no Inter nessa rodada. Acho que o Inter pode fazer legal aí, um papel bonito aí nessa rodada, então Igor Gomes fica sendo como a minha opção também. Dá para tentar escalar, dá para pensar em escalar, por exemplo, o Luciano Castan aqui do Cruzeiro, mas não é um jogador que eu tenho tanta confiança assim no Cartola e no jogo em si, tá? A gente tem que casar todas essas opções aí. Beleza? Claro que tem outras boas opções aí, como por exemplo o Vitor Cuesta, além do Nino, né, o Léo Pereira, enfim, joga fora, né, contra uma equipe fraca aí do Curitiba, mas acho que dá para fazer uma boa composição com esses jogadores que eu botei aqui. Beleza, gente? Então, vamos lá. Falando de meio de campo, tá? Agora eu vou jogar aqui no meio de campo, os jogadores que geralmente eu escalo, eles vão jogar fora de casa, então é um pouquinho mais complicado, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aposta no James Rodrigues, no James Rodrigues, tá? Que é um jogador que tem muita técnica, talvez não tenha aquela intensidade assim, mas é um jogador que a gente tem que considerar. E eu vou escalar também aqui mais outro jogador aqui, que é o Rafael Veiga, que joga contra o Cuiabá fora de casa. Acho que ele tem tudo para fazer um grande jogo, porque a bola passa por ele no Palmeiras e eu acho que o Palmeiras tem uma grande chance de ter um bom resultado nesse jogo. E eu vou também de Arias no Fluminense, que é um jogador que tem feito sempre boas pontuações. No último jogo ele fez uma pontuação legal também, e ele é um meio-campista que participa de todas as jogadas, uma espécie de tá aqui, tá ali, recebe, toca e me voe. É um cara assim que eu confio muito para esse tipo de jogo, tá? Mas tem outros jogadores aí também que eu acho que dá para você pensar. Um deles é o Lucas Lima, do Santos, tá? Um jogador que oscila bastante no campeonato, mas faz algumas rodadas que eu não coloquei. Nas que eu coloquei, ele foi bem, então é uma boa opção para você aí no Santos. Também dá para pensar aqui no Arrascaeta contra o Curitiba, tá? E, obviamente, o Eduardo contra o São Paulo. Beleza? Esses jogadores aqui do Bragantino, fora de casa, geralmente eles não vão muito bem, tá? O Matheus Fernandes, por exemplo, não vai muito bem. O Lucas Evangelista também fazem boas pontuações, mas eles jogam melhor em casa, tá? Então não confiaria tanto neles contra o Bahia. E é isso, mais ou menos são esses jogadores aí, tá? Que você pode colocar no seu meio de campo. Agora vamos para o ataque. No ataque, você tem o Hulk aqui, aliás, que pode ser escalado, mas eu vou de Cano pelo jogo, né? Eu acho que não tem por que não pensar que o Cano pode fazer gol. Tem também aqui o... Cadê você? O Wesley do Cruzeiro, jogador que eu escalo bastante aqui no Cartola e geralmente me dá boas pontuações, jogando em casa contra o Corinthians. E mais um jogador que está um pouquinho mais para baixo aqui. Cadê tu? Aqui, ó. O Luiz Adriano contra o Fortaleza. Eu não gosto do Luiz Adriano como jogador, mas ele vem tendo... Depois que o Valência chegou, o Luiz Adriano parece que deu uma acordada, né? Então, não sei, esse é um jogo que eu acho legal pro Inter, interessante pro Inter, precisando vencer, e aí o Luiz Adriano pode ser um cara. Tem o Pedro Henrique também, mas eu acho que a tendência é de Luiz Adriano ter um pouquinho melhor de desempenho, beleza? Mas tem outro jogador aqui também que eu quero indicar para vocês, que é o Keno, beleza? Que é um jogador aí que faz uma boa pontuação
quando joga dentro de casa, especialmente, tá? E um último jogador que eu quero indicar aqui para vocês é o Veguete. Só que o Veguete está bem valorizado, tá? Mas o Veguete é um jogador aí, é matador, ele faz gol mesmo, ele não brinca em serviço. É um jogador aí que até não sei por que não veio pro Brasil jogar em algum grande clube em outra época aí, tá? Então o Veguete é um jogador, além, claro, do Arthur, que é quase que o titular absoluto meu aqui. Poderia ser uma opção ao Luiz Adriano, se você não confia muito no Luiz Adriano. Mas tá aqui, beleza? Agora a gente vai pro treinador. No treinador eu vou botar o treinador da seleção brasileira, que é o Fernando Diniz. Beleza, então? Custando 140 cartoletas, não é dos times mais baratos, mas você viu aí que eu botei jogadores aí sem poupar muito, né? Botei, por exemplo, o Marlon, o Rafael Veiga, botei também o Cano, que é caro. Então eu não poupei muito goleiro, eu botei o mais caro. Então dá para você fazer uma mescla com aquelas outras opções que eu te dei aí. Beleza, gente? Essa é a escalação pra gente fazer 100 e lá vai bico de pontos. Tá bom se fizer acima de 80, 85 tá legal. Mas sonhar não custa nada. Beleza? Me fala aí depois o que você achou da escalação e vamos que vamos, porque nessa rodada a gente precisa recuperar. Valeu, fui!